Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre o mercado esportivo de entretenimento. Nós vamos fazer uma análise crítica. Vamos apresentar alguns pontos que são importantes, fundamentais, e também vamos apresentar algumas críticas, alguns pontos negativos nesse mercado de entretenimento. Mas antes de entrarmos especificamente nesse tema de mercado esportivo, na visão do entretenimento, é importante alguns conceitos que são fundamentais e essenciais. Primeiro, que nós podemos dividir o mercado esportivo em mercado de entretenimento, que é o foco desta apresentação, desse podcast, mas também podemos olhar e enxergar o mercado esportivo do ponto de vista de lazer, do mercado cultural, social e até mesmo de saúde. Muitas pessoas me perguntam, mas entretenimento e lazer tem diferença nesse mercado? E eu costumo realmente apresentar algumas diferenças. O mercado de entretenimento, se nós olharmos do ponto de vista do mercado esportivo, nós podemos entender aquelas pessoas que chegam em casa, assistem um jogo de futebol, um jogo de basquete, uma partida de voleibol, um campeonato de surf e assim sucessivamente. São pessoas que assistem, acompanham, vão no estádio, compram um pay-per-view, né? Então, utilizam o esporte como uma forma de distração. O lazer, muito parecido com esse entretenimento, mas eu diferencio porque é um mercado à parte. É o mercado das pessoas que querem utilizar o esporte para praticar, né? Compra uma bola, compra um calção, compra uma chuteira, uma raquete de tênis e vão fazer o seu lazer, vão praticar junto com amigos, conhecidos. E é um mercado também extremamente interessante, além do mercado de lazer. Nós temos o mercado cultural também. Quantos livros, filmes e peças de teatro nós podemos observar como foco o esporte. Também temos os aspectos sociais do mercado esportivo, e isso não tem dúvida, a quantidade de escolas, organizações não governamentais que utilizam o esporte para educar, para fazer com que as pessoas tenham uma inserção social a partir da atividade esportiva. Quantos relatos nós não temos em função de utilizar o esporte para propiciar às pessoas trabalhar melhor em grupo, possibilitar uma educação melhor, né? Cuidar das questões físicas, que são extremamente importantes. Então, o papel social do esporte é muito importante e, portanto, é um mercado, né? E a partir disso também temos o mercado de saúde, e que muitas pessoas praticam para resolver questões do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, e nós temos vários exemplos de utilização do esporte nesse sentido, né? Quantas pessoas não relatam que através do esporte tiveram uma melhoria na qualidade de vida, resolveram problemas graves de saúde. Evidentemente que cada um desses mercados orbita um conjunto de empresas, né? Nós podemos entender ali para que esses esportes, essas atividades aconteçam, você tem uma indústria por trás para preparar todos os equipamentos necessários. Cada tipo de modalidade esportiva requer um conjunto de equipamentos para a sua prática. Se nós pegarmos o futebol, você precisa, no mínimo, de uma bola, mas se você for ampliar essa visão,
você vai precisar de um calção, de uma camisa, de uma chuteira, de um tênis, você vai precisar de uma rede, você vai precisar de uma trave, você vai precisar de um campo que tenha gramado, enfim, você tem um conjunto de empresas que orbitam a esses mercados e que fazem parte da indústria do esporte. Além dessas empresas que abastecem as atividades esportivas, sendo de entretenimento, sendo de lazer, seja cultural, seja social, seja no mercado de saúde, você tem também empresas que utilizam o esporte para comercializar os seus produtos, né? Buscam aproveitar os consumidores, os torcedores que acompanham, que praticam, para poder vender os seus produtos. Não só vender aqueles produtos que estão diretamente relacionados com as modalidades esportivas, mas produtos que têm afinidade com determinados públicos, né? Então, algumas empresas do segmento de bebidas, por exemplo, utilizam o esporte para que possam vender os seus produtos, falar das suas marcas, enfim, uma forma de comunicação. Muitas vezes, cada modalidade esportiva funciona como um meio de comunicação por várias empresas para divulgar os seus produtos, os seus serviços, as suas marcas e assim por diante. Além disso, tem muitas empresas que orbitam esses mercados para comercializar uma série de produtos. Podemos entender também cada modalidade esportiva como um ponto de venda, onde os produtos podem ser comercializados. O próprio estádio, o próprio ginásio, a própria arena esportiva pode funcionar como um ponto de venda para comercializar uma série de produtos, fora as empresas de varejo que comercializam camisas, materiais esportivos, enfim, né? Você tem um conjunto de empresas que se apropriam do esporte para que possam comercializar e possam prestar uma série de serviços. Além dessas organizações comerciais, que pode começar numa indústria e terminar no varejo, você tem as organizações esportivas, que também faz parte desse mercado. Nós temos os clubes, as agremiações, as confederações, as federações, enfim, você tem empresas que atuam no mercado esportivo, que nós chamamos de organizações esportivas, e que também é um mercado que comercializa os seus produtos, né? Você tem um clube, por exemplo, de futebol, que a camisa é um produto para o clube. Você tem o jogador, é um produto para o clube. Se o clube tem a sua arena, se tem o seu estádio, o estádio, a arena, são produtos para o clube, né? Então, as agremiações esportivas, elas detêm diversos produtos. Fora que, se nós olharmos as federações, as confederações, também têm os seus produtos, os campeonatos, os amistosos, enfim, as organizações de evento, onde são vários produtos que são comercializados. E é importante dizer que cada modalidade esportiva, e nós temos várias, né? Muitas vezes nós ficamos muito atentos ao futebol, porque sem dúvida alguma, o futebol é o maior mercado aqui no Brasil, mas nós podemos observar também modalidades extremamente significativas ou até mesmo nichadas, mas que dentro de um nicho tem uma representatividade muito grande. Se nós olharmos o surf, se nós olharmos o skate, se nós olharmos o tênis de mesa, se nós olharmos o basquete, se nós olharmos o vôlei, enfim, se nós olharmos o atletismo, a natação, ficaríamos um bom tempo aqui falando das diversas modalidades esportivas. Cada modalidade esportiva tem as suas características, os seus atributos e, portanto, absorve determinadas empresas que se interessam pela modalidade esportiva, seja, como eu disse anteriormente, seja para comercializar os seus produtos, né, para abastecer esse mercado, para abastecer essas modalidades esportivas com produto, seja para utilizar essas modalidades
esportivas como forma de comunicação ou como forma de ponto de venda, ou seja, de comercialização e distribuição de uma série de produtos. Por isso que nós não podemos deixar de olhar o esporte dentro de uma visão mercadológica, né? Porque se nós olharmos o esporte como um produto e a seus diversos tipos de linhas e segmentos de produtos que estão ali ligados, nós vamos perceber a necessidade de desenvolver uma estratégia de marketing baseada no gerenciamento de produtos e serviços. A partir do produto, claro, esse produto sendo comercializado, tendo um valor comercial, nós temos os desdobramentos das estratégias de marketing que está relacionado à precificação, está relacionado à forma de comercialização e distribuição desses produtos, está relacionado à forma de comunicação desse produto, enfim, nós podemos olhar essas modalidades esportivas do ponto de vista mercadológico. Além disso, se nós olharmos também cada modalidade esportiva como um meio de comercialização e distribuição de produtos que não estão diretamente ligados àquela modalidade esportiva, nós percebemos o quanto envolve a identificação de um formato de canais mais adequado, a identificação de uma cobertura ou abrangência, ou seja, a área de atuação desses produtos, a questão de logística, a questão de estratégias que estão relacionadas à atmosfera de compra. Enfim, nós podemos observar uma estratégia de comercialização onde cada elemento da estratégia tem que ser cuidadosamente analisado, desenvolvido para que se obtenha eficiência e eficácia no processo. Mas também, se nós olharmos dentro de uma visão de comunicação, podemos enxergar a modalidade esportiva como uma forma de fazer propaganda, de fazer publicidade, de desenvolver ações promocionais, tanto da marca quanto do produto, promoções institucionais, podemos fazer atividades de merchandising, merchandising no ponto de venda, merchandising do fabricante, podemos fazer merchandising social, podemos entrar na comunicação dirigida com diversas ações voltadas a atuar junto a públicos específicos e também podemos entrar no marketing digital, no marketing eletrônico, envolvendo redes sociais, aplicativos, sites, enfim. Podemos olhar o esporte de uma maneira geral dentro de uma visão mercadológica. E eu quis começar pela visão mercadológica, porque a partir dessa visão mercadológica, desse olhar holístico em relação às modalidades esportivas, em relação ao mercado esportivo, a partir daí nós podemos perceber o quanto tem impacto econômico, né? Nós podemos enxergar o quanto o esporte representa na economia dos países, né? Nós olhamos o mercado esportivo no Brasil e podemos perceber não só as organizações esportivas, o quanto arrecadam, o quanto pagam de impostos, mas também podemos enxergar todo esse conglomerado, esse conjunto de empresas que estão abastecendo o mercado esportivo, como também aquelas empresas que se apropriam do mercado esportivo para desenvolvimento de ações de comunicação ou de comercialização dos seus produtos. Então, esse mercado esportivo é um mercado economicamente extremamente interessante para os países. E é claro que cada país, dependendo dos esportes de preferência, vai se organizando economicamente para que esse mercado possa trazer os resultados efetivos para aqueles que investem nessas atividades. E podemos enxergar, obviamente, o mercado esportivo, como eu já disse no início, dentro de uma visão social e a importância do esporte como meio de propagação de mensagens sociais e podemos perceber o quanto isso é significativo para quem olha, por exemplo, uma Paralimpíada.
A própria Paralimpíada é um meio de comunicação social extremamente importante, mostrando que as pessoas são capazes, né, são seres que estão ativos na sociedade e, portanto, são mensagens claras que o esporte traz de que é possível que as pessoas possam se desenvolver, possam ter uma atuação digna na sociedade, mesmo tendo problemas ou situações, muitas vezes, que poderiam restringir a sua atuação, mas são pessoas especiais que superam qualquer tipo de obstáculo e trazem mensagens significativas para cada um de nós. Não só essa visão social que o esporte traz, a capacidade de ver pessoas que estavam com dificuldades de locomoção, pessoas que estavam com dificuldades sociais, financeiras, com problemas, depressão, e que utilizaram o esporte para superar essas dificuldades. E nós temos vários exemplos nesse sentido, né? Basta procurar um pouquinho na internet, nós vamos ver quantos são os exemplos de superação através do esporte, o quanto ele é significativo, quantos relatos importantes. Além disso, o esporte também pode ser utilizado como meio de comunicação social e muitas campanhas são feitas, né, contra o antirracismo, enfim, né, várias campanhas, doação de sangue, campanhas de doação para públicos que estão passando dificuldade, pessoas que estão em guerra, enfim, o papel do esporte como propagador de questões sociais, ele é muito importante, né? E ficaríamos um bom tempo falando do papel social do esporte. Nós demos essa introdução do mercado esportivo e ele é necessário, né? Mesmo porque nós vamos falar de um pedacinho desse mercado que é o entretenimento. Ele é um pedacinho, mas é um pedacinho economicamente muito significativo, né? Porque a indústria do entretenimento é uma indústria muito forte, que movimenta milhões. Talvez esse pedacinho, se nós olharmos economicamente, é aquele pedacinho que tem o maior volume de dinheiro passando por ele, né? Nós temos ali, desde a indústria esportiva, que alimenta para que o entretenimento esportivo aconteça. Nós temos as empresas que utilizam o entretenimento como propagação dos seus produtos e serviços para comercializar também. Então, o entretenimento, do ponto de vista do esporte, ele é extremamente significativo, incluindo as emissoras de televisão que usam o entretenimento esportivo para que possam comercializar também o seu espaço, né, o seu tempo de ligação, né, de conexão com os consumidores junto a diversas empresas que querem ocupar esse espaço. Então, nós vamos falar um pouquinho desse mercado de entretenimento, o quanto ele é representativo, mas hoje nós queremos trazer uma análise um pouco crítica também disso. Nós sabemos o quanto o entretenimento é importante, nós vamos falar um pouco sobre a importância do entretenimento, mas nós vamos trazer também uma visão de alerta, de cuidado que nós temos que ter, sobretudo da utilização muito extensa, né? Uma utilização além da utilização normal, de utilizar elementos de entretenimento como forma de distração das pessoas em relação aos problemas que a sociedade pode enfrentar. Então, nós vamos trazer um pouquinho hoje essa visão crítica do mercado de entretenimento esportivo e, evidentemente, que não se restringe apenas ao esporte, né? Deixando bem claro que o nosso objetivo aqui não é colocar o esporte como o vilão ou como herói,
mas sim mostrar um pouco dos cuidados que tem que ter em relação a uma prática excessiva do entretenimento. No geral, o entretenimento tem um papel vital, então, na sociedade, como foi dito no início, proporcionando não apenas o lazer, mas também contribuindo para o desenvolvimento cultural, social, econômico, e sua diversidade e o impacto demonstram a importância fundamental que tem na experiência humana, né? O papel do entretenimento na sociedade é multifacetado e tem impactos significativos em diversos aspectos, sendo objeto de análise crítica das diferentes dimensões. Entre os benefícios que nós podemos entender do entretenimento, e volto a dizer, nós estamos falando de entretenimento esportivo, mas o entretenimento, o mercado de entretenimento, envolve outros aspectos, outras atividades que não são restritas ao esporte, né? Nós temos um mercado de entretenimento baseado em cinema, teatro, e eventos diversos de música. Enfim, nós podemos entender o entretenimento como um conjunto de elementos. Nós estamos apenas captando um pouco desse mercado de entretenimento, olhando do ponto de vista do mercado esportivo, né? Mas o entretenimento, de uma maneira geral, ele tem um papel de escape, de distração, e que muitas vezes ele é fundamental para a sociedade. Aquelas pessoas que muitas vezes chegam do trabalho cansados, com problema, e se não tem um entretenimento para dar uma acalmada, uma relaxada, para tirar um pouco a atenção das pessoas, muitas vezes as pessoas não aguentariam, teriam problemas de saúde, problemas psicológicos, sociais e assim por diante, né? Nós, muitas vezes, numa sociedade que cobra tanto a gente, que é tão difícil hoje de atuação, com tantos problemas que existem, nós muitas vezes podemos usar como um objeto de observação a panela de pressão, né? Se você tiver uma panela de pressão e não tiver aquela válvula, né, para poder eliminar um pouco dessa pressão, a panela acaba estourando. E nós somos um pouco essa panela de pressão, vamos acumulando problemas, situações na nossa vida pessoal, situações na nossa vida profissional, situações na nossa vida social, e isso vai funcionando como uma panela de pressão. E muitas vezes o entretenimento é essa válvula de escape, né? Esse momento que você possa tirar a pressão, dar uma pausa nas demandas diárias, né? Diárias, permitindo que as pessoas relaxem, escapem das pressões e distraiam as suas mentes, né? Além disso, o entretenimento tem, né, o entretenimento esportivo tem um papel importante de bem-estar mental e emocional. O entretenimento pode ter efeitos positivos nesse bem-estar mental, oferecendo momentos de alegria, momentos de inspiração, momentos de alívio do estresse, né? E é importante isso, né? Muitas vezes você, através do entretenimento, você ri, você chora, você se emociona, né? E isso pode servir como um alívio, né? Sem dúvida alguma. E o esporte, ele tem muito esse papel, né? Você aprende também bastante com o esporte, você se inspira, você se alegra, né? Você se emociona, e estas emoções, esses sentimentos humanos, eles são de extrema importância para o nosso processo evolutivo, né? Mas, além disso, o entretenimento tem uma conexão social, né? E essas diversas formas de entretenimento, né? Como eventos esportivos, filmes, concertos, são atividades sociais que promovem a interação e a conexão entre as pessoas, né? E isso é importante, né? Num evento, né? Principalmente aqueles eventos
presenciais, você tem contato com as pessoas, você, enfim, forma grupos, e isso é importante. Eu sempre lembro, né, que muitas vezes, quando eu vou assistir jogo de futebol, e eu gosto de vôlei, de basquete, gosto de futebol, e quando nós vamos assistir, é impressionante, você fica num determinado lugar do estádio, e logo, né, você começa a fazer um grupo de amigos ali, claro que são amigos que não dão continuidade, né? Você fica ali, torce junto, muitas vezes você vê alguém abraçando naquela comemoração do gol, pessoas que você nem conhece, mas passa a conhecer naquele momento, naqueles 90 minutos que o jogo está acontecendo, você acaba formando uma relação social. E nós somos seres sociais, né? Nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos viver em grupos, né? Ninguém consegue ficar muito tempo longe da civilização, né? Então, é importante esse convívio social. Muitas pessoas usam o esporte para poder ter contato com as pessoas, para poder conversar, para poder trocar informações. Além disso, mesmo que você não vá no estádio, né? Quem nunca parou, né, para esperar um ônibus e de repente puxou uma conversa de um determinado acontecimento esportivo e naquele momento se fez uma conexão, né? Essa conexão social que o esporte possibilita, né? Eu já consegui ter muitos amigos que começaram por conta de uma conversa voltada ao esporte, né? Voltada ao futebol, voltada ao vôlei, algum evento esportivo que estava acontecendo. Então, a conexão social que o esporte traz, ela é muito significativa. Além disso, tem a expressão artística, né? As formas de entretenimento envolve expressões artísticas, proporcionando uma plataforma para artistas e criadores compartilharem as suas visões, os seus talentos. O próprio jogador é um artista e você tem, às vezes, no início de um evento, como uma Copa do Mundo, como uma Olimpíada, você tem manifestações culturais, manifestações artísticas, e essas expressões artísticas que falam do país sede, que fala das atividades que aquele país desenvolve, e isso é fantástico, né? Eu gosto de acompanhar a Olimpíada, eu gosto de acompanhar a Copa do Mundo, não só pelo jogo em si, mas pela essa possibilidade que se tem de conhecer os artistas, a cultura, né, e o país que está sediando aquele evento esportivo, e você tem contato com essa cultura, com essa riqueza, né, de detalhes que cada país cuida para passar isso para a humanidade, né, para passar isso para o mundo. E isso é extremamente interessante e representativo. Além disso, nós temos o entretenimento, né, do ponto de vista de crescimento cultural, através da música, do cinema, da literatura, do esporte, né, e tem um papel importantíssimo, né, cultural, expondo às pessoas as diferentes perspectivas e estimulando a criatividade, né? Cada modalidade esportiva, sem dúvida alguma, traz uma perspectiva diferente, traz um estímulo à criatividade de forma diferente. Se nós pegarmos um xadrez, se nós pegarmos um surf, se nós pegarmos um voleibol, se nós pegarmos um tênis de mesa, cada um traz uma riqueza enorme de elementos para trabalhar a nossa criatividade. Outra coisa importante é a preservação da história e das tradições, né? Narrativas culturais são frequentemente transmitidas por meios e formas de entretenimento, ajudando a preservar as histórias, as tradições e os valores ao longo do tempo. Como já foi dito, né, há pouco, quando eu falei sobre a Olimpíada, quando eu falei sobre a Copa do Mundo e outros eventos, né, esportivos que trazem esse elemento, né? Às vezes ele é algo que pode passar desapercebido, mas quando nós olhamos a São Silvestre, que é um momento interessantíssimo, né? E você acompanha São Silvestre, a narração, você vê o quanto
durante a narração se fala das ruas, das tradições, passa por pontos turísticos da cidade de São Paulo, né? São Silvestre aqui em São Paulo, que acontece no final do ano, e a riqueza de um evento como esse, né? Não só no aspecto da competição em si, mas a riqueza cultural, né, que é transmitida através desse evento, né? Não podemos esquecer o quanto a São Silvestre ela é importante dentro do cenário esportivo e cultural, né, de nosso país. Além disso, a indústria do entretenimento, como já foi dito bem no início do nosso podcast, é extremamente representativo, né? Contribuindo para a economia global, gerando empregos, estimulando o turismo, impulsionando setores como cinema, música, jogos e assim sucessivamente. Então, o impacto no PIB dos países que têm as suas modalidades esportivas, ele é muito grande, né? O entretenimento e o entretenimento esportivo tem um impacto significativo. Mas, né, apresentamos coisas boas, né, que o entretenimento traz, mas nós também temos que olhar, né, os cuidados que temos que ter com o excesso de entretenimento, né? Na glória e do triunfo da Copa de 1970, e nós sabemos o quanto foi representativo a vitória, né, do ponto de vista do esporte, a vitória da Copa do Mundo de 1970 foi uma Copa memorável, onde nós tivemos craques excepcionais, né, como Pelé, como tivemos Gerson, Tostão, Rivelino, o goleiro Félix, enfim, Clodoaldo, cada um, né, desses atletas se transformaram em ídolos, né, e que trouxeram tanta alegria para o nosso povo, mas que, ao mesmo tempo, enquanto as pessoas se distraíam e ficavam sintonizadas, né, para assistirem, para acompanhar a vitória do Brasil, cantando hinos, cantando, desenhando, pintando as ruas, colocando bandeiras, nós não podemos esquecer que nas delegacias, nos bastidores, havia pessoas sendo torturadas, haviam pessoas sendo retirando dessas pessoas direitos civis, né, direitos econômicos, direitos culturais, e nós não podemos deixar de olhar isso, né? As sombras autoritárias se escondiam, revelando a dualidade de um Brasil que celebrava enquanto sofria. Nós não podemos esquecer isso, né? E entender que muitas vezes esses eventos, esse entretenimento serve para tirar o foco, né? Distrair, tirar a atenção de problemas sociais que são gravíssimos, né? E que merecem a nossa atenção. Politicamente, no Brasil, lá na década de 70, e eu peguei o futebol, lembrando que aqui nós não estamos colocando o futebol como responsável por tudo isso, né? Poderia ser qualquer tipo de entretenimento, mas nós estamos pegando um momento de uma Copa do Mundo, um momento de um evento esportivo, onde as pessoas esquecem um pouco das questões sociais, né? Não observam muitas vezes uma uma votação na Câmara Legislativa ou na Câmara de Deputados ou no Senado, e muitas vezes aproveitam esses momentos para passar determinadas leis, normas, decretos que acabam beneficiando uma elite e prejudicando a sociedade como um todo. E isso nós temos que ficar atento, mas isso não é restrito ao entretenimento ligado ao esporte. Isso acontece, né? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Da estratégia do pão e vinho, né? Dá alimento para as pessoas e dá entretenimento, e elas não vão reclamar de nada que está acontecendo, e muitas vezes os políticos, a classe política,
aproveita, né, essa distração das pessoas para poder passar determinadas leis que favorecem pequenos grupos de pessoas, né? Lá na década de 70, o país vivenciava um período de autoritarismo, de censura, de repressão política, né? Muitos dos nossos artistas tiveram que sair do país porque se posicionavam contra o governo. Muitas pessoas foram mortas, sacrificadas nos bastidores, né, dos acontecimentos sociais, como o esporte. Então, o esporte serviu muito como manobra política para que você pudesse colocar o autoritarismo, e isso é importante, né, termos esse discernimento. O governo militar buscava consolidar o seu poder, promovendo medidas de desenvolvimento econômico, mas restringindo a liberdade das pessoas, né, dos civis. Economicamente, o Brasil, lá na década de 70, vivenciava um milagre econômico caracterizado por altas taxas de crescimento, industrialização e modernização, mas, no entanto, esse crescimento não era uniforme, resultando em desigualdades sociais significativas, que temos consequências até hoje, né? Muitos dos nossos problemas sociais, muitas das nossas dívidas sociais, elas vêm daquela época, né? Então, o quanto isso faz mal para a sociedade, né? Muitas vezes o excesso de distração, né? O excesso de entretenimento. Do ponto de vista social, a década de 60, 70 foi marcada por movimentos de resistência à ditadura, com protestos estudantis, reivindicações por direitos civis, e, ao mesmo tempo, a cultura brasileira estava em efervescência, com expressões artísticas notáveis, apesar das restrições impostas pelo regime, né? A vitória na Copa do Mundo serviu como meio de distração e orgulho nacional, proporcionando um escape temporário das tensões políticas, né? Mas também foi utilizada como uma ferramenta de propaganda para legitimar o regime autoritário. Então, precisamos ter esse equilíbrio, né? Esse olhar um pouquinho mais crítico em relação aos eventos esportivos. Então, uma análise crítica, que é a proposta desse nosso bate-papo, é essencial considerar essa dualidade do período. E não é só, não vamos olhar só aquele período, né? Se nós olharmos cada evento esportivo, seja a Copa do Mundo, Olimpíada, seja lá o que for, e até os dias de hoje, nós percebemos que sempre, né, durante esses acontecimentos, nós temos impactos sociais que estão nos bastidores, da mesma forma que aconteceu lá na década de 70, possibilitando que as pessoas mal intencionadas utilizem esse momento de distração para propiciar ainda mais a desigualdade social, né? A conquista de 70 pode ser vista como uma máscara, então, temporária e com profundas controvérsias, né, na sociedade brasileira na época. Evidentemente que eu vou também pegar um outro exemplo para não ficar só restrito ou dizer que isso é um acontecimento apenas no Brasil. Nós podemos também enxergar a Argentina, né, que logo em 1978, quando aconteceu a Copa do Mundo na Argentina, enquanto ela festejava a glória da Copa do Mundo, assim como aconteceu aqui no Brasil na década no ano de 1970, as lágrimas dos desaparecidos ecoavam, revelando a trágica dualidade entre a vitória esportiva e a expressão política. Apenas para trazer um outro exemplo, né, de utilização de um excesso de distração para práticas não adequadas do ponto de vista social, né? Politicamente, a Argentina, nessa época, estava marcada por uma repressão intensa, violações dos direitos humanos e uma forte censura.
O governo militar buscava consolidar o seu poder e eliminar qualquer forma de oposição, resultando em um ambiente político tenso, autoritário. Quantas pessoas ali não desapareceram naquela época e que não foram encontradas até hoje, não se sabe o que aconteceu com elas, né? Familiares, parentes, mães buscam, né, informações sobre os seus filhos, sobre o que aconteceu e não tiveram as respostas, né? Simplesmente são pessoas que desapareceram da sociedade enquanto a Copa do Mundo acontecia, enquanto se festejava a conquista de um campeonato mundial, né? Então nós temos que ver o custo desse campeonato, né? Não só custo econômico, não só custo financeiro, mas o custo social dessas conquistas, né? Economicamente, a Argentina enfrentava desafios, incluindo altas taxas de inflação e recessão. As políticas econômicas implementadas durante o regime militar visavam controlar a inflação, mas também resultaram em desigualdades sociais, econômicas, aumento da dívida externa, né, que por décadas vai se tendo consequências econômicas desses efeitos, né, de decisões políticas arbitrárias, sem levar em conta a nação, né, e isso é muito triste para a sociedade de todos os países, né? Além disso, socialmente, o país estava imerso em um clima de medo e repressão. Muitos opositores políticos, ativistas, cidadãos foram perseguidos e presos, em alguns casos até desapareceram, como eu disse. Esse contexto social tenso contrasta, né, contrasta com a euforia gerada pela vitória da Copa do Mundo, que serviu como uma ferramenta de distração e legitimação para um governo militar. Olha o quanto isso é complicado, né? O quanto a gente tem que tomar cuidado com estas questões. Culturalmente, a Argentina estava experimentando um período de recessão política, né? Repressão política, mas também de resistência criativa. Artistas encontraram maneira de expressar suas críticas de forma subversiva, muitas vezes atrair através da música, do cinema, né? Os artistas têm sempre um papel muito importante nesse aspecto, não só lá na Argentina, mas aqui no Brasil, né? Muitas mensagens cifradas, né, na música foram utilizadas as músicas, as manifestações artísticas para passar estas mensagens que, apesar da censura, apesar de um controle muito grande de tudo aquilo que era dito e feito, né, por essa classe artística, conseguiam, com criatividade, ultrapassar essas barreiras autoritárias e chegar com uma mensagem importante para a população, não só para aquela época, como até hoje, né? Nós ficamos sabendo, pegando músicas do passado, movimentos artísticos do passado, filmes, nós podemos entender um pouquinho do que foi aquela época, o que representou e o que fizeram, né, com a nossa sociedade naquele momento. Então, os artistas têm um papel extremamente importante nessa divulgação de certos acontecimentos e de registro da história, né? Então, numa análise crítica, a vitória da Copa do Mundo de 78 pela Argentina pode ser interpretada como uma estratégia de manipulação política utilizada pelo regime militar para consolidar apoio popular e desviar a atenção dos problemas mais profundos enfrentados pelo país. A celebração esportiva contrasta com as violações aos direitos humanos e as tensões sociais que caracterizavam esse período na Argentina. Mas para não ficarmos apenas ao futebol, nós podemos também pegar um exemplo de Jogos Olímpicos de Verão de 1980, que foi sediado em Moscou, e a União Soviética passava por uma série de desenvolvimentos significativos em diversas áreas, né? Politicamente, o país estava sob o comando de Brezhnev,
marcado por um período conhecido como a Era da Estagnação. O regime era caracterizado por uma estabilidade superficial, mas também por uma estagnação econômica e falta de progresso político significativo, né? Muitas vezes você também utiliza esses jogos para poder esconder questões econômicas, sociais. Então, não é só o futebol, né? Qualquer tipo de entretenimento, né? Voltando a dizer e reforço que o esporte não é o vilão, né, desse processo. Por isso que eu tive todo o cuidado de mostrar os benefícios do entretenimento e os benefícios do esporte, mas dentro dessa proposta de visão crítica, é importante demonstrar também o outro lado, né? Eu acho que sempre o outro lado ele é importante para que possamos ter uma visão crítica, né? Economicamente, a União Soviética, né, que era na época, né, a União Soviética enfrentava desafios estruturais com uma economia centralizada que demonstrava sinais de ineficiência. A dependência excessiva do setor militar também contribuía para uma estagnação econômica. Socialmente, a sociedade soviética estava experimentando mudanças, especialmente entre a juventude, que buscava maior abertura cultural, mais acesso à informação do exterior. No entanto, o regime continuava a reprimir qualquer forma de dissidência política, limitando a liberdade de expressão e restringindo a mobilidade internacional. Dá para perceber que por trás daquele ursinho bonitinho, né, daquela imagem que emocionou todo mundo, quando aquele painel humano que formava aquele ursinho que simbolizava a Olimpíada, e que emocionou porque no fechamento da Olimpíada nós vimos uma lágrima sair dos olhinhos daquele símbolo daquele evento esportivo, e isso emocionou as pessoas. Por trás dessa emoção, nós temos toda essa barbárie, né, de acontecimentos e muitas vezes isso camuflado, né, pela comoção que um evento possa trazer. Culturalmente, havia uma tensão entre a rigidez do regime comunista e a expressão artística. Embora o Estado controlasse muito os aspectos da cultura, artistas ainda encontravam maneiras de expressar críticas sutis e contestar as normas estabelecidas. Mais uma vez, você vê o papel, né, dos artistas nesse processo. Então, o entretenimento, ele tem esse lado de esconder, mas tem esse lado de divulgar, de propiciar essa visão, né, mais crítica também dos acontecimentos na sua propagação. Mesmo com toda, né, esse controle, os artistas buscam sempre encontrar, através de elementos criativos, maneiras de chegar com a sua mensagem, né? E alguns não conseguem e têm a sua vida, então, até ceifada, né, por conta de certos posicionamentos. Os Jogos Olímpicos de 80, então, foram utilizados como uma plataforma de propaganda para destacar a grandeza da União Soviética. No entanto, muitos países, liderados pelos Estados Unidos, boicotaram os Jogos e protesto contra a invasão soviética no Afeganistão, o que impactou significativamente na credibilidade e representatividade do evento, né? Então, você vê que, na época, alguns países se mobilizaram para que não participassem desse evento esportivo por conta do que estava acontecendo. É claro que quando você, hoje em dia, com um evento onde tem tantas marcas e esse poder de mercado, talvez ficasse até um pouco mais difícil hoje em dia, né, por conta de tantos contratos e, enfim, interesses econômicos. Mas, na época, houve o boicote, e aí eu não sei dizer se isso foi importante
ou não, né? Em uma análise crítica, os Jogos Olímpicos foram marcados pela dualidade entre a busca e o prestígio internacional e as tensões políticas e econômicas internas. O evento refletiu a tentativa do regime de projetar uma imagem de poder e estabilidade, mas também revelou as contradições e as fragilidades que contribuíram para o declínio posterior do sistema político. Muito bem, pessoal. Esse era o que eu queria passar para vocês, né? Que vocês pudessem ter essa visão crítica, e esse foi o objetivo do nosso podcast. Eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, né? E deixar a sua mensagem para saber se esse podcast atingiu o objetivo ou não, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo podcast. Até lá. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.